Eu fiquei milionária aos 17 anos de idade, saindo do zero com R$7 na conta, um celular quebrado, sem ter ajuda do meu pai, sem ter pai rico, sem ter um namorado rico. Mas eu garanto que se eu não tivesse entendido uma única coisa, eu não teria chegado onde eu estou hoje. E eu provavelmente estaria exatamente no mesmo lugar, morando no interior do Nordeste, com os mesmos resultados e completamente falida. E eu só vou precisar de alguns minutos para passar esse conceito para você da forma mais didática possível, para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Aplique isso na sua vida, para que você também obtenha resultados. Gente, para vocês terem noção do quanto que isso é sério, eu consegui fazer R$30 mil depois que eu descobri essa única coisa. E se eu não tivesse descoberto isso a tempo, eu não teria feito esses primeiros 30 mil e muito provavelmente não teria feito todo o resto do dinheiro que eu fiz ao longo dos anos e da minha carreira. Então, assim, leva isso a sério. Se você não entender isso aqui, você pode perder dezenas de oportunidades, você pode perder muito dinheiro e você pode ver as suas metas escapando, a sua vida dos sonhos escapando pelas suas mãos, simplesmente pela falta de um conhecimento. Presta atenção, porque vai fazer muito sentido quando eu terminar de contar essa história, tá? No início do ano de 2023, eu tinha 15 anos de idade ainda, acho que eu nem tinha feito 16, tinha 15 ou 16 anos. E eu tinha começado a trabalhar na internet, já tinha largado o ensino médio na época, eu estava 100% focada em fazer um negócio da internet dar certo. Eu não tinha plano B, eu precisava fazer a internet dar certo, então eu estava lascada, tá? Usando um termo aí para todo mundo entender, eu estava lascada. Na época já fazia aproximadamente 4 meses que eu estava tentando, 3, 4 meses, algo assim. E eu estava vendendo meu serviço para várias empresas, né? Eu não comecei empreendendo na internet até hoje. A forma que eu mais ganhei dinheiro sempre foi prestando meu serviço para outras empresas e não precisando arriscar o meu dinheiro, ou eu ter uma empresa, ou ter muitos funcionários. Sempre foi realmente prestando serviço para outras empresas que já tinham estrutura, já tinha tudo, enfim. Então eu prestava serviço para diversas empresas e tinha um cara em específico que eu conhecia ele e ele me recomendava para todo mundo. Ele tinha muitos amigos, ele tinha uma empresa própria e ele conhecia obviamente muitos outros empresários que também vendiam pela internet. Então ele constantemente me recomendava porque ele conhecia a minha história, ele sabia a minha idade, ele queria que eu desse certo. E daí ele falava, ó, fulano de tal, contrata a Amanda para fazer tal coisa para você, contrata a Amanda aqui também, contrata a Amanda. Então eu fiz um monte de trabalho que ele me indicava, né, e eu ia fazendo trabalho, eu fui ganhando dinheiro, só que o problema é que os meus trabalhos nunca ficavam bons, eles nunca geravam resultados. Ou seja, ele me indicava para, sei lá, 5 amigos dele que tinham empresa e todas essas pessoas que testavam o meu trabalho não tinham resultado, ou seja, não vendia, não dava bom, assim, era um trabalho que não prestava, no final das contas, porque eu era iniciante. E isso começou a me gerar uma pressão e um medo de errar dentro de mim, porque eu comecei a falar, cara, eu acho que eu não nasci pra isso, cara, eu acho que eu não tenho habilidade pra isso, cara, eu não posso vender o meu serviço porque não estou trazendo resultado pra ninguém. Comecei a me sentir realmente confusa, muito nervosa, comecei a questionar muito aquilo que eu tava fazendo, até que um belo dia, esse cara, que é o que tava me indicando pra todo mundo, chegou em mim e falou, Amanda, eu preciso de você pra fazer um serviço pra mim, vamos fazer, sem você me cobrar nada, eu te dou uma porcentagem e tudo mais, e a gente faz, porque eu quero muito fazer um projeto contigo. E aí eu falei, cara, não vou. Minha primeira resposta foi não. Tipo, eu nem cogitei a ideia de fazer o serviço pra ele, sendo que eu precisava de dinheiro. Lembrem, eu não estava rica ainda, eu precisava de dinheiro. Mas a minha resposta de cara foi não. Eu não pensei sobre, eu não pensei, putz, será que vai, será que não vai, será que eu aceito, será que eu não aceito? Eu falei de cara não, sem nem pensar. E ele começou a insistir, falou, Amanda, por favor, eu quero muito fazer esse trabalho contigo e tal, eu acho que pode dar bom, vai pensando. E aí o meu cérebro começou a raciocinar desculpas pra racionalizar o meu não, né? Tipo, tá, você falou não sem motivo, você precisa explicar o seu não agora. Explicar o seu não pra ele e pra mim mesma, porque eu nem sabia por que eu tinha falado não. E aí eu comecei a falar pra ele, olha, sinto muito, mas eu tô com muito trabalho, são vários clientes aqui que eu peguei, eu preciso entregar o serviço, eu tô muito corrida, não vai dar tempo de fazer e tudo mais, não. Só que ele continuou insistindo, ele continuava falando todo dia, não, mas por favor, pensa aí, vê se arruma um tempo pra gente fazer, que eu quero muito fazer contigo. E na minha cabeça eu nem cogitava a ideia de aceitar aquele trabalho. E passou-se algum tempo e um dia eu assisti uma aula que mudou tudo e nessa aula aquele professor falava sobre resistência. E ele falou uma frase que me impactou e que faz parte de todas as minhas decisões até o dia de hoje. Ele falou, tudo que você sente mais resistência de fazer tem a maior probabilidade de mudar a sua vida. Ou seja, tudo aquilo que você menos quer fazer é o que mais vai mudar a sua vida. Eu ouvi aquilo
E eu não entendi muito bem, aí eu comecei a estudar mais sobre isso, eu comecei a entender o que era resistência, eu comecei a entender o que aquele cara estava tentando dizer, e ele estava tentando dizer que o nosso corpo não quer fazer coisas desconfortáveis, mas são as coisas desconfortáveis que vão mudar a nossa vida. Todo mundo sabe que para mudar de vida você precisa sair da zona de conforto. O seu corpo quer sair da zona de conforto? Não. Você acorda todo dia querendo ir para academia? Não. Mas é ir para academia todo dia que vai mudar a sua vida. E é muito mais profundo do que isso, tá? Calma que eu já vou explicar. Putz, cara, o meu corpo não quer que eu evolua. Nossa, entenda isso, por favor, anote isso. O seu corpo não quer que você evolua. O seu corpo não quer que você emagreça. O seu corpo não quer que você fique rico. O seu corpo não quer que você mude. O seu corpo não quer que você se torne mais inteligente, se torne uma pessoa melhor. Ele não quer nenhuma dessas coisas. Porque o que ele quer, acima de todas as coisas, é permanecer confortável. E nenhuma dessas coisas pode ser alcançada se você permanecer confortável. Então, o seu corpo, ele não quer que você evolua. Ele não quer o seu resultado. Ele não quer atingir as suas metas. Ele quer economizar energia. E é por isso que todas as vezes que você for fazer algo que pode te levar a um resultado extraordinário, o seu corpo vai tentar te sabotar. E eu li outra frase num livro incrível que eu recomendo muito pra vocês, o nome é A Montanha é Você, e ela fala algo incrível, simplesmente absurdo naquele livro. Ela fala que a autossabotagem não é a forma que a gente se autocastiga por não gostar de nós mesmos. É a forma que a gente encontrou de se proteger. Eu não me auto-saboto porque eu não gosto de mim. Eu me auto-saboto porque a autossabotagem é a única forma que eu encontrei de me proteger. Se na infância eu fui muito magoada por amigos, pessoas que me traíram, pessoas que foram más comigo, até mesmo na fase adulta, tá? Mas eu tive muita decepção com a amizade, é natural que nos dias de hoje eu não queira mais ter amigos. Eu não me esforce em fazer amizades. E aí eu olho pra minha vida e falo, putz, eu não entendo por que eu não tenho um amigo. Eu fico me auto-sabotando? Será que eu não gosto de mim? Não. Você de fato está se auto-sabotando, mas não é porque você não gosta de si mesmo, é porque essa é a única forma que você encontrou de se proteger, de não passar pela mesma dor que você passou um tempo atrás. Quando a gente vê pessoas que entraram no relacionamento e foram traídas, e essas pessoas entram no próximo relacionamento, elas são sempre desconfiadas, elas precisam vigiar o namorado, vigiar a namorada, ficar olhando o celular, ficar sempre desconfiado, ficar sempre com medo, ficar sempre monitorando o que essa pessoa faz. Não é porque essa pessoa está auto-sabotando o relacionamento dela porque ela acha que ela não merece. Pode ser também, mas na maioria das vezes é porque ela está se auto-sabotando, porque essa é a única forma que ela encontrou de não reviver aquela dor de novo. E talvez não seja racional, porque se ela pensar racionalmente, ela sabe que mesmo monitorando a pessoa, mesmo vigiando ela, mesmo mandando nela, se a pessoa quiser trair, ela vai trair, não tem como controlar isso. Só que o cérebro dela, inconscientemente, acredita que se ela fizer todas essas coisas, talvez ela não passe pela mesma dor que ela passou na primeira traição de novo. Então, a autossabotagem, muitas vezes, é a forma que a gente encontra de se proteger. Porque sair da zona de conforto dói, sair da zona de conforto é desconfortável, sair da zona de conforto não vai ser agradável, vai te fazer passar por traumas, por humilhação, por dúvidas, mas é só saindo dessa zona que você pode crescer. Então todas as vezes que você planejar fazer algo que pode de fato te fazer ir para um próximo nível, isso vai exigir que você saia da sua zona de conforto. E como o seu corpo não quer que você saia dessa zona, ele vai ativar o que eu gosto de chamar de resistência. E não sou só eu, tá? Tem uma aula incrível, eu acho que é da Luciana Helena Galvão, ou Lúcia Helena Galvão, dá pra encontrar aqui no YouTube, chamada Resistência. Só assistam essa aula porque ela vai complementar tudo que eu tô tentando passar aqui em poucos minutos de vídeo. Mas o que é a resistência? É a manifestação, muitas vezes física, do seu corpo para te impedir de fazer algo que pode te tirar da zona de conforto e, consequentemente, mudar a sua vida. Amanda, não entendi. Tudo bem, eu vou explicar. Quando eu recusei aquele trabalho, não é porque eu estava sem tempo, não é porque eu estava muito corrida, é porque eu estava com medo de errar. Eu estava com medo de, mais uma vez, o meu trabalho não vender igual todos os outros que aquele cara me indicou para fazer e não venderam. É a forma que eu encontrei naquele momento de me proteger, para não passar por mais uma frustração, porque eu não queria parecer ruim, eu não queria parecer incompetente, então eu não queria arriscar. O medo de falar em público, cara, é algo bizarro. Para as pessoas que têm medo de falar em público, e isso é 99% das pessoas do planeta Terra, quando você é confrontado a falar em público, você tem sensações físicas no seu corpo. As suas pernas tremem, você não consegue respirar, a sua voz fica trêmula, você fica ofegante, estando parado no mesmo lugar, sem nem abrir a boca. Você fica com frio, você começa a suar frio, você tem tremedeira.
A resistência está se manifestando. O seu corpo não quer que você faça coisas que vão te tirar da zona de conforto, porque essas coisas são desconfortáveis. E ele quer te proteger, mas são só essas coisas que podem te fazer crescer. E a resistência, ela se manifesta de diversas formas. São muitas mesmo. Por isso que eu recomendo vocês assistirem a aula que eu falei aqui no YouTube. Ela é gratuita, tá? E é muito boa. Mas alguma dessas formas pode ser a preguiça, pode ser desculpa, pode ser algum argumento lógico que faz muito sentido. Tipo, no meu caso, olha, eu tô com muito trabalho, eu não consigo fazer. Parece muito lógico, é muito plausível mentir pra mim mesma falando que eu não tenho tempo de fazer. Mas eu sei que eu tenho, eu sei que eu consigo arrumar um tempo, mas a resistência se manifesta através da minha historinha, através da minha desculpa, através do meu argumento. O sentimento de preguiça é a resistência. O fato de eu não querer fazer algo, mesmo sabendo que eu preciso fazer esse algo, é parte da resistência. E às vezes essa resistência vai se manifestar em formas muito mais intensas. Por exemplo, dor de barriga. Você tem um projeto importante para fazer, uma apresentação para dar, algo muito forte que você precisa fazer, que pode te levar para o próximo nível, e você vai acordar com a puta dor de barriga. Você vai acordar gripado. Você vai acordar com febre. Ai, Amanda, mas eu não quero acordar com dor de barriga, não quero acordar gripado. Beleza, mas isso não é um processo consciente, é inconsciente. A resistência pode vir a se manifestar até mesmo com sintomas físicos. Olha que loucura, gente. Até onde o nosso corpo vai para manter a nossa zona de conforto intacta. E você precisa entender isso, porque a gente tem muito essa narrativa de que, putz, olha, se isso aconteceu é porque não é pra ser. Ah, se alguma coisa deu errado em 1 milhão de coisas é porque não era pra ser, porque Deus não queria. Não, pode ser a sua resistência te impedindo de fazer alguma coisa que poderia ter mudado a sua vida lá na frente. Então anota isso, coloca isso na sua testa, grava isso. Tudo que você sente mais resistência de fazer é o que tem a maior probabilidade de mudar a sua vida. Eu assisti essa aula e eu entendi o que era resistência. E aquele cara ainda estava insistindo para eu aceitar aquele trabalho. E eu tomei consciência, eu percebi que eu estava deixando a resistência tomar conta da minha decisão. E eu olhei para minha vida e falei, olha, eu não preciso falar não, eu tô com medo de errar. Só que eu não queria isso. O que eu mais queria era a oportunidade de colocar o meu trabalho na rua, de testar, de ter gente querendo trabalhar comigo. E agora eu tenho, eu vou recusar isso por causa da resistência, pelo medo de falhar? Não vou. Então eu mandei mensagem pro cara no outro dia, depois de assistir essa aula, eu falei, fulano, vamos fazer esse trabalho juntos. Vamos fazer. Tô nem aí se eu vou errar, eu preciso fazer isso, porque isso pode ser a coisa que vai mudar a minha vida. É essa pequena coisa que você tá deixando pra depois, essa pequena coisa que você não está fazendo agora. Você deveria estar fazendo, mas você tá vendo esse vídeo agora, poderia ser a coisa que mudou a sua vida para sempre. Só que você nunca vai saber se você não fizer. Então eu liguei pra ele e falei, olha, vamos fazer o trabalho. E eu fiz, dei meu melhor mesmo. E acreditem, depois de mais ou menos 3 a 5 meses, esse projeto tinha vendido mais de R$1 milhão. E ao total, ele me rendeu mais de R$60 mil de comissão. E óbvio, por causa desse resultado, eu tive várias portas abertas para fazer muitos outros projetos, para ter mais clientes, para ganhar mais dinheiro. Então, de fato, aquele único trabalho mudou a minha vida. E se eu não tivesse tido acesso a esse conteúdo que eu tô te passando agora, eu teria dito não. Eu não teria aceito, gente. Eu não teria aceito. Por medo de falhar, eu teria falado, olha, não dá, tô com muito trabalho, não vai dar. E talvez eu não estivesse aqui hoje, morando nessa casa, com a carreira que eu tenho, com o patrimônio que eu tenho. Então, daqui pra frente, sempre que você sentir uma resistência de fazer alguma coisa, lembra desse vídeo. Lembra que essa única coisa que você tá deixando pra fazer depois, porque não é pra ser, porque o universo não quer, porque o universo não tá conspirando, porque você precisa escutar o seu corpo. Essa coisa pode ser a virada de chave na sua história. Essa coisa pode ser aquilo que vai mudar a sua vida pra sempre. Meu Deus. Então você tem a chance, a partir de agora, de fazer igual eu fiz. De ligar pra aquele cara e falar, não, eu vou fazer. Só que na sua vida. Olhar pra coisa que você sente mais resistência em fazer e decidir agora fazer. Cara, agora eu vou fazer. Agora, não é amanhã, não é depois, eu vou fazer agora. Eu vou vencer a resistência agora. Porque isso pode mudar a sua vida pra sempre. É isso, pessoal. Esse foi um vídeo mais direto ao ponto, para não tomar tanto do tempo de vocês. Eu recomendo fortemente que vocês assistam a aula que fala sobre resistência. Eu vou tentar deixar o link aqui na descrição também para vocês poderem acessar de forma mais fácil, é 100% gratuita. E não esqueçam de deixar o like, deixar um comentário nesse vídeo, se inscrever no canal. Eu sempre posto vídeos que são muito construtivos, que ajudam muitas pessoas, onde eu falo sobre prosperidade, sobre fé, sobre marketing digital, sobre mentalidade, sobre tudo que você precisa para ganhar dinheiro e vencer na vida. Então assim, não deixe de acompanhar. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.